Como eu mencionei anteriormente, em JavaScript, arrays não existem. Um array em JavaScript é um objeto disfarçado. Por que é importante você saber disso nesse momento? Porque, se por baixo dos panos um array é um objeto, isso significa que um array tem propriedades e métodos. A gente já viu que quando a gente cria um objeto em JavaScript, ele pode ter métodos e propriedades e da mesma forma, como um array é um objeto embutido da linguagem, um array tem suas próprias propriedades e métodos. E eu quero aproveitar e te mostrar agora um método de array chamado push. P-U-S-H. Push. Push pode ser traduzido para português como empurrar. Isso porque o método push pode empurrar um item para um array. Isso quer dizer que você pode usar o método push quando precisar adicionar um item em um array. Usar o método push é uma das formas de se adicionar um item em um array. Vamos ver como que o push funciona na prática? Eu vou declarar uma const números recebe um array 1, 2, 3. Eu quero adicionar o item 4 no final desse array. Uma forma de fazer isso seria números, colchetes 3, recebe 4. Não é verdade? Porque números, colchetes 3 acessa o index 3, então 0, 1, 2. O index 3 nesse array não tem item. E aqui eu estou atribuindo 4 para esse item, para esse array, nesse index. Se eu exibir o array no console, agora o array tem o número 4. Se eu quiser acessar, array, colchetes, número do index 3, né? Só que ficar calculando o index do item que eu quero inserir no array não é uma ideia muito interessante, porque eu posso errar esse index. Ainda mais se for um array maior, com mais itens. Inclusive tem uma técnica que algumas pessoas usam para retornar o index do novo item de forma dinâmica. Isso é através de uma expressão, que é vir aqui nos colchetes e inserir o nome do array, ponto length. O que vai acontecer aqui? Números.length vai retornar a quantidade de itens do array, que é 3, e números colchetes 3 vai inserir 4 no index 3 do array. Lembrando que a contagem de index em um array, contagem de index em array é zero-based, começa em 0. Isso é, 1 está no index 0, 2 está no index 1 e 3 está no index 2. E aqui 4 vai ser inserido no index 3, que é o tamanho desse array. Mas ainda assim, eu vou salvar para você ver que o resultado é o mesmo, mas ainda assim é um trabalho desnecessário. Existem formas mais inteligentes de se adicionar um item no final de um array. Eu vou remover essa expressão e para empurrar um item no final do array usando o método push, eu vou inserir nome do array, ponto, invocação do push. E como argumento do push, o item que eu quero inserir no final do array, que é o 4. Lembrando, o que é argumento? É o valor que você insere na invocação de uma função. Como argumento do push, você pode inserir qualquer valor ou qualquer expressão que resulte em um valor. Tá? Se eu salvar, está aqui o 4 no final do array.
Push, além de empurrar o item para o array, retorna a quantidade de itens que o array tem depois que ele foi executado, tá? Então, a prova disso é que eu posso inserir essa expressão aqui, essa expressão vai ser executada, push vai ser invocado, vai adicionar o 4 no fim do array, e como o push retorna a quantidade de itens que o array tem, agora essa expressão vai retornar 4. Né? Se eu salvar, tá aqui 4. Por quê? Porque foi o item que eu inseri no array? Não. Se eu inserir 9 aqui, ele continua retornando 4. Porque essa invocação do push, além de adicionar um item no final do array, retorna a quantidade de itens que o array tem agora. Beleza? Qual que é o problema do push? Push faz mutação no array original. Mas por enquanto, não se preocupa com isso. Ainda que ele faça a mutação no array original, nesse momento é melhor você usar ele para empurrar um item para o final de um array, do que usar a notação colchetes index, operador de atribuição, para adicionar um item no final do array.